Muito boa tarde a todos vocês. Olá, sejam bem-vindos para mais um Traders Room. Hoje, dia 23 de maio de 2017. Como eu já havia comentado com vocês, né, o Traders Room, a ideia deste programa não é ficar focando em setups, né, é fugir um pouco dessa parte tão técnica de operações e sim tentar mostrar um pouco para vocês sobre os bastidores do mundo trading. Então, já prometi para vocês que ia trazer algumas pessoas de renome do mercado financeiro, pessoas que fizeram história no mercado, pessoas que tiveram uma grande representatividade operacional e como a gente fala, né, quem tem amigo não morre pagão. E graças a Deus a gente nessa trajetória minha, que não é tão extensa assim como do nosso convidado de hoje, mas a gente conseguiu levar para a vida muitos amigos, muitos colegas e gente com uma vasta experiência. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, é isso que eu quero passar para vocês no dia de hoje. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Masato Hijima. Fala, Masato! Primeiramente, queria te agradecer aí por ter vindo. Eu sei que de repente o teu dia a dia é um pouquinho corrido. Você já teve a oportunidade de estar no meu curso, já tive a oportunidade de te levar para bater um papo com a galera. Foi uma das melhores experiências que eles tiveram, porque eles, além de aprender a técnica, conseguiram entender um pouquinho de como que é a estrutura do mercado, né? Da parte grande que está por trás. Então, primeiramente, queria te agradecer por vir aí e eles vão, no decorrer do programa, saber um pouquinho quem foi você e quem é você, né, Masato? Obrigado, Alisson. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho aí desse nosso mundo que já não existe mais, né? Existe de outra forma. Existe de outra forma e assim, até representando nossos amigos ali que ficaram para trás ali naquele mundo que a gente vivia, que era o Pregão Viva Voz, né? Então agradeço muito você. Bacana. Galera, é o seguinte, no meu primeiro programa que a gente teve aqui na Traders Room, né, como eu cheguei até aqui. Eu contei um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, como que eu cheguei até o Pregão Viva Voz, né, das minhas loucuras que eu fiz por ali. Eu primeiro gostaria de saber, Masato, como que você chega no pregão? Cara, como é que você chega no pregão da Bolsa de Valores? Alisson, eu comecei ali no começo dos anos 90, né? Então, como todo mundo do pregão, a gente começava procurando emprego ali no centro da cidade. Hoje, né, a gente vem procurar emprego por aqui, né? Uhum. Então, eu fui office boy de uma pequena corretora, né? Logo depois eu fui convidado para trabalhar com um cara que era scalper, né? Ele era diferenciado na época porque fazia gráfico no meio do pregão de ponto e figura. Ponto e figura, olha isso. Pra você ter uma ideia, como não tinha software naquela época, né? Então aí ele me convidou para trabalhar com ele para fazer toda a parte de gráfico e auxiliar ele na parte da mesa, né? Beleza. Depois de alguns anos ele foi convidado para ir para fora, né? E meu sonho era virar operador de pregão, né? O que mais me chamava a atenção. E logo depois eu consegui trabalhar numa corretora pequena, mas atendia na época um grande cliente, né? Que aquele mercado no começo dos anos 90 era mais voltado para a pessoa física, né? E nesse período a gente pegou várias crises como a invasão do Kuwait, a implementação, o impeachment do Collor, né? Não tinha as ferramentas que tinham hoje, mas o mercado mais fluente era o índice Bovespa, né? Era o mercado do momento. Né? Era o mercado do momento. Você não foi auxiliar, então? Não, eu não cheguei a ser auxiliar. Como eu já tinha auxiliado na mesa, então eu já fui direto para o operador. Você nem passou pelos trotes, então? Não cheguei. Graças a Deus, né? Você imagina só, passar pelos trotes, né? Mas deixa eu só te perguntar, você, desde que você entrou, então você comentou que já chegou atendendo um cara grande, um cliente muito representativo em lotes. Por que eu falo isso? Porque o Masato, ele era a pessoa que tinha os maiores clientes na sua linha. Ele atendia, grandes instituições, né? Então o fluxo, boa parte do fluxo do mercado cambial, né? Já falando um pouquinho mais da minha época, estava na mão dele. O que eu queria entender é o seguinte: você chegou, então você já começa com um cliente grande, já operando lote, né? Lote, naquela época a gente não tinha tanta experiência. Com o tempo você vai adquirindo experiência, vai arrumando um jeito de como você vai ter que operar, né? E lógico,
com o tempo a gente passou sempre em outras corretoras, né? Sempre atuando nos mercados mais principais, né? Até 97, 98 o índice Bovespa era o mercado mais fluente, né? A partir desse momento, quando o dólar começa a se tornar um mercado flutuante, né? Ele começa a ter mais liquidez, né? Então aí eu passei a atuar mais no dólar, né? Então, nesse período de 97, 98, 99, foi aquelas grandes crises, né? Que teve asiática, da Rússia, né? E eu atuei numa corretora que eu era um dos dealers, né? Eu era operador controlador do câmbio, né? Então, sempre tive muito lote, operava muito lote. Então, é nessa época que o Banco Central começa a atuar no mercado? Exatamente, né? Naquele período não tinha as ferramentas como tem hoje, né? O BC, quando ele fazia as intervenções no câmbio, ele fazia direto. Olha que legal. Olha o que o Masato acabou de comentar. Pô, eu era um dos dealers. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem inúmeras intervenções do Banco Central, né, que é tudo avisado antes, eles lançam nota, avisam que vão fazer uma intervenção das 9h30 até as 9h40, o resultado dos swaps, né, intervenções, não sei se é o nome correto, na verdade no fundo né, eles só não têm esse nome, mas porque eles querem controlar a moeda, mas é tudo muito regradinho, muito tranquilo, a gente sabe antes, então a gente sabe a hora que vai ser o resultado, quantos que as instituições precisam, quanto que as instituições adquiriram do lote que o Banco Central ofertou. Então isso é bem bacana, porque ele comentou, eu já era dealer naquela época. E o que é um dealer? O dealer são as pessoas ou as instituições que representam o Banco Central no mercado. Hoje em dia, se não me engano, são aproximadamente 12. Então o Banco Central, de tempos em tempos, seleciona 12 corretoras, 12 instituições, para que ele consiga operar por essas pontas. É claro que a ideia o Banco Central nunca quer mostrar exatamente por onde que ele está atuando. E o Masato teve essa oportunidade de atender. Como que era atender o Banco Central, cara? Cara, ele pegava tipo assim, né? De onde que eles ligavam? Eles pegavam as corretoras que eram cadastradas na bolsa, ligavam para algumas delas e falavam, ó, você tem um operador disponível? Preciso de um operador direto, né? E com o tempo acabei atuando mais como ponta dele, porque ele gostava, né? Eu vi que ele gostava da atuação, né? Então era muito diferente que, por exemplo, chegava um determinado momento do dia que o dólar começava a subir, os caras me ligavam, eu ia para a roda, né? E começava a vender que nem louco, vendo 1.000, mais 1.000, 2.000, né? E chegava uma hora que o mercado dava aquela parada e o cara falava, ó, vai tomar uma água. Eu saía para tomar água, quando voltava o dólar estava mais lá em cima, aí eu começava a vender de novo. Era dessa forma que atuava o BC naquele período. Olha, né? Que loucura. Quando ele fala, pô, ele voltava para a roda, bota um slide aí onde tem o pitch, Sala, por favor. Vocês não vão conseguir identificar. Deixa só no slide só um pouquinho, Sala, por favor. Tá lá? Tá bom, beleza. Tá vendo? A gente não vai conseguir ver exatamente o Masato. O Masato, ele acabou de comentar, pô, eu voltava para a roda. Claro, essa não é a roda de 97, né, Masato? Era pregão no chão, né? 2000 que ela se torna a forma de pitch, né? Em 2000. Em 2000, né? Então você imagina aquela roda indo para cima antes, indo para cima e para baixo, andando o pregão inteiro, né? Olha só que doideira. Então era uma roda, na verdade não tinha, né? Não era ponto delimitado. Fixo, não tinha ponto então, fixo. Então era aquele movimento de andar, era aquele movimento de circulação, né? Era aquelas rodas onde os caras andavam, então, quebravam as portas. Imagina todo mundo, o mercado inteiro querendo comprar dólar e você ofertando dólar para o mercado. A roda vinha para cima de você e levava você para onde tinha que ir, cara. Era muito louco. E era muito difícil operar isso, né, Alisson? Se a gente olhar hoje, vocês são das cavernas, né? Muito louco. A galera enxerga a gente assim, mais ou menos. Em 2000, que foi criada a parte de pitch, né? Que aí começa a surgir as primeiras caixinhas, né? As institucionais, não sei o quê. A coisa começa a ficar mais organizada. Então, depois de 2000, nós já temos uma organização física no pregão, né? Não era tão organizado assim, mas pelo menos tinha rodas delimitadas, né? A roda do dólar, roda do índice. Então já é essa mais ou menos a época que eu chego no mercado. Eu já cheguei no mercado bem mais organizado do que o Masato pegou.
né? O legal é que você falou, pô, começam as caixinhas, né? O que vem a ser uma caixinha? Assim, um operador que, porra, você atendia uma caixinha, o que seria isso? Que são jargões de mercado, né? Na verdade, assim, o sistema de caixinha numa corretora, ela foi criada assim justamente para minimizar custo, né? Então antigamente você pegava um operador, atendia um determinado tipo de player. Eu cheguei a atuar, né? Só que o player que eu atendia, ele pagava todos os custos e conseguia me pagar o meu salário, né? Então, conforme a mudança da bolsa, cada vez mais começou a se diminuir a corretagem, né? Então, as corretoras, para diminuir o custo, colocava numa linha só 3, 4 players, né, para um operador. Ah, entendi. Ou seja, no mesmo telefone, você ficava com 4 clientes diferentes? Numa caixinha, sim. Numa caixinha. A ideia inicial foi dessa maneira, né? Só que eu atuei com cliente até 2003, né? Onde era o big cliente, né? Você atendia só ele? Você atendia só ele. Chegava a fazer só com ele 15 mil, 20 mil contratos, né? 20 mil contratos de dólar naquela época e ele operava, era para ele? Operava só para aquela instituição, né? Então você imagina, o cara, eu passava praticamente 2, 3 dias sem fazer nada, né? Mas a saída geralmente era comigo. Então ele montava provavelmente posição pelo mercado, nas pontas, e na hora de sair do mercado... Na hora de sair era comigo. Então, era com você. As primeiras ordens que eu recebia do cara não era de 100, vende 100 lotes, o cara mandava vender 1000. Né? E dependendo como era a demanda do mercado, o mercado vindo para cima, o patrão vendia os 1000, ele falou mais 1000, né? Então você sabia que o cara tinha uma posição de 10 mil, 15 mil contratos, eu ia zerar a posição dele e dependendo como fosse, eu ia passar vendido. Então você imagina um cara desse, lógico que hoje não tem mais um cara operando dessa maneira, robusto. Tão agressivo, né? Tão agressivo, né? Ainda mais nesse mercado, né? Exatamente. Mas olha que bacana, né? Porque eu tenho várias lembranças, né? Principalmente do Masato. Por quê? Porque, pô, claro, quando eu era auxiliar, eu comecei a zerar boleta e a minha corretora, o Masato também conhece os donos da minha ex-corretora, tudo, né? A gente é bem amigo. E, porra, quando eu lembro de estar zerando assim, as boletas, cara, e o Masato, ele tinha tanto fluxo, né? E já ele vai falar quando que começa a aumentar esses clientes que ele atendia. Ele atendia os maiores clientes do mercado. Porra, eu lembro o mercado estava atuando de uma certa maneira. Quando o Masato chegava na roda, muitas vezes ele não estava, e quando ele chegava no pitch, na roda, começava a ficar silêncio, né? E, pô, eu pensava, meu, caralho, o que será que tá acontecendo, né? E a galera começava a falar, pô, o japonês tá chegando. Pô, o japonês por quê? Muita gente falava, vamos esperar para ver o que ele vai fazer. Então é algo que realmente, pô, era muito significante, né, Masato? Você sentia isso, obviamente, né, sentia, cara? né? Quando você chegava na roda ali, a galera, tipo, esperando para ver o que você ia fazer. Geralmente, né? Você tinha scalper, muito scalper lá na bolsa, lá na época de dólar, você tinha uns 30, 40 scalper, né? E os caras faziam posição de 500, de 1000, né? Quantos amigos da gente, sim, a gente viu os caras fazendo posição desse jeito. Aí você entra no mercado para agredir ou para zerar uma posição, eu vendo 1000, o cara tá na ponta contrária, nossa, dá dor de barriga, né? Aí fala, não, tá bom, vamos ver como é que o cara leva essa ordem. Zerou, né? O cara repete a ordem. Esse mais 1000 dava dor de barriga nos caras, né? E então, qual foi o momento assim que você operou a maior quantidade de volume de contratos? Qual foi esse momento, assim, pô, você tem noção, assim, pô, eu cheguei a atender, sei lá, 20 clientes ao mesmo tempo, sei lá, 10 bancos na linha. Eu acho que você ficava com essa quantidade, né, na sua linha. Não, chegou um período que eu cheguei a ficar até com 30, cara. Eu lembro de alguns dias eu atendendo 36 bancos, né, entre bancos e fundos, né. Então, em 2004, eu vou para uma corretora justamente para receber uma proposta para desenvolver a caixinha nessa corretora, né. Então aquele cliente eu tinha deixado para trás, né? Ele mesmo acabou vindo para a caixinha, né? E ali a gente começou. E chegou em meados de 2006, 2007, eu já estava fazendo entre 20 mil, 30 mil contratos, 40 mil contratos dia. Dia? Dia. 40 Estão falando mil de contratos. 2 bi de contrato por dia. 40 mil contratos de dólar dia.
Né? Somente o Masato operando. Então, você com um volume naquela época de 190, 200 mil contratos, 250 mil contratos, praticamente estava fazendo de 5 a 10% do volume da bolsa, do volume do mercado de dólar. Mercado de dólar. Cara, sinistro. Né? E como que eram essas ordens? Porque eu também sempre tive curiosidade, né? Pô, você tava com uma linha, você tinha 20, 30 bancos, 30 instituições. Pô, você tava aqui, vende. Pô, você vendia, sei lá, 500, agora, pô, compra. Porque com certeza, essa caixinha você tinha os vendedores, você tinha compradores, você tinha o cara que queria fazer day trade, o cara que precisava zerar um hedge. Porra, como que você conseguia administrar? Porque eu lembro disso, cara, que as suas ordens, tinha gente que quando parava de trabalhar, ficava na roda de dólar só para ver o Masato operar, né? Isso é verdade, a galera ficava lá, pô, caralho, cara, deixa eu ver o que esse cara vai fazer, porque era tão maluco as ordens, da forma como elas chegavam, né? Como que você conseguia administrar as ordens? Ou era natural para você, já era tipo no automático? Porque vamos lembrar do seguinte, não era só operar, pô, vende 500, mais 500, mais 500, era operar, anotar, pô, marcar o crachá, a contraparte, passar para auxiliar. Porra, era um processo do cacete. Você que operava esse volume, como que é? Como que você fazia? Alisson, com o tempo você vai se acostumando, né? Vai calejando, né? Então eu tive alguns, no meu decorrer, até chegar à caixinha, eu tive alguns clientes que eram doidos, né? Você falava bom dia, o cara te escovava. Né? Bom dia por quê, né? Bom dia o caralho, vamos operar. Enfia, meu, não tem esse negócio, por favor, vende pra mim. Enfia, meu. Enfia, toma, não tem preço. Quantos lotes? Não era por favor, entendeu? Não tinha essa coisa. Então, com o tempo, você ia se acostumando. Quantos lotes? Não quero saber de lote. Vai vendendo, né? Tinha essas ordens, né? Pô, vende. Quantos lotes? Meu, não me pergunta isso, Eu cheguei a receber ordem Vende de caixinha no final ali, 2007, 2008, um pouco próximo da crise lá fora. De caras mandando ordem, enfia 5 mil, vendi 200, enfia 5 mil, vendi mais 300, enfia mais 5 mil. O cara pressionando a caixinha pro mercado ir junto, cara. Né? Você imagina uma ordem dessa, você lá tentando pilotar e não conseguindo nem anotar. E com certeza, muitas vezes, pô, óbvio, né? Muitas vezes quando o pessoal identificava esse tipo de posicionamento, né? A gente que já fazia na época day trade, já fazia giro, a gente já tentava sair na frente. Então você tinha essa questão que o cara tava te pressionando para você vender lote. O cara precisava de 5 mil contratos, você tinha um monte de cara que percebia, saía vendendo na frente. Dá pra botar aquele vídeo lá, a foto lá do pregão? Coloca a foto do pitch ou a outra? Aquela maior. Essa daí. Então, nesse momento você imagina, né? São quase 200 caras ali. Né? Num dia de muita notícia, era quase 300 pessoas. É isso aí. Você ali no meio, né? Você recebendo 30 bancos na sua orelha, os caras mandando ordem para você, enfia, enfia. Aí você fecha 5 com o cara, mais 10 com o cara, mais 15 com o cara, e você precisa anotar. 200, mais 500, e aí a galera vendendo na frente. Não conseguiu vender, porra, vendi quantos? 500. Porra, você tem 5 mil. O tape reading começa aí, né? Exatamente, Porque eu chamo de face reading, né? Os scalpers olhavam pra gente, que era o fluxo da roda, né? Começava a vender, eu vou vender junto, né? Cara, que Só que tinha uma outra coisa na caixinha que era muito engraçada, né? Por exemplo, eu acabava de receber uma ordem de 500, né? Batia 100, o mercado ia junto, e os caras já entravam, outro cara falava, toma 1000. Chá do 400 direto. É isso que eu ia te perguntar, porque o teu fluxo era tão grande, e é aquilo que eu disse, com certeza você tinha vendedores, compradores, pessoal do giro, pessoal do hedge, você tinha o banco central, então às vezes, porra, eu acho que o cara muitas vezes poderia usar você, como eles fazem muitas vezes no eletrônico, né, porra, vendo 1000, a galera começa a vender junto, entre o cara agora compra 5 mil, então o pessoal derruba o preço. Então, como é que você lidava com isso? Pô, você sentia que às vezes, por exemplo, o que eu vejo muito no book, que eu lembro que no pregão tinha também, era 2 players, 2 clientes pela mesma instituição, trocando porrada. Um tentando derrubar o mercado, outro tentando puxar pela mesma ponta. Você pegou esse tipo de situação? Peguei assim, pô, vende 1000, toma 2000, você fala, caralho. Peguei várias, né? Inclusive, exatamente, a caixinha, ela começou a funcionar bem, porque assim, a ordem numa caixinha chamava outra ordem.
Então um cliente começava a operar, outros vinham na contraparte, ou outros vinham junto, né? Então acabava trocando muito lote, porque a gente acaba vendo muito direto em mesa, né, por causa disso. Porque os caras trocavam lote e acabava nem vindo para o pregão, né? Eu acabava executando uma ordem que tinha acabado de sobrar na mesa, lá, por exemplo. Entendeu? Então muitas vezes eu entrei comprando, acabava de vender comprando alguma coisa, os caras entravam com uma outra ordem para vender. Pregão não entendia, cara, o Massaro tá ficando louco, né? Não era. Não, mas era loucura, cara, as ordens eram loucura. E assim, a gente até colocou, você já passou por algumas crises e, porra, coincidentemente, a gente, quinta-feira passada, tivemos as delações do presidente da JBS aí, né, que envolvem aí o presidente, circuit break, claro, que a gente que já passou um pouquinho, você mais ainda, a gente já passou por esse tipo de situação, a gente sempre relembra, né, aqueles momentos que a gente passou no pregão. Como que você, ou qual é o momento assim que você fala, pô, esse foi o mais maluco no pregão, assim, o momento que você fala, cara... Eu lembro de 2 momentos assim, primeiro na época do pregão no chão, foi nessa época de dealer, né? Eu lembro, o contrato de dólar era outro Sim. tamanho. Eu lembro de estar operando em torno de 150 mil contratos num dia, como dealer. Caralho. Né? Então era pregão no chão, onde os caras vinham, te pegava, te levantava, puxava a camisa. Rasgava a camisa. Né? Você vende 1000. Tanto é que teve regras que foram criadas naquele período, né, que aconteceram comigo. Por exemplo, eu pegava um cara lá do Banco Central que o cara não sabia de regra da bolsa. O cara falava assim para mim, vende para todo mundo. E você repetia na primeira, né? Fechado com todo mundo, cara. Nossa, cara. A bolsa no outro dia interviu, falou, ó, quem falar isso daqui é punição e a oferta vai valer o dia inteiro. Aí eu falei, patrão, eu não posso mais falar. E ele nem aí. Um dia eu entrei para atuar do BC, né? Entrando para segurar a cotação, o cara, fecha com todo mundo. Eu falei, não posso falar. Fala, tá fechado com todo mundo, pode falar, é meu. Fecha com todo mundo. Fechado com todo mundo. A oferta valeu durante o dia inteiro, cara. Você travou o mercado. Exatamente. Olha que doideira, né? Porque hoje a gente tem várias normas, né? E a galera que, porra, tá começando agora, às vezes o mercado começa a oscilar muito, ele entra em leilão. Hoje a Bolsa criou umas bandas de oscilação exatamente para esse tipo de movimento muito forte, ela trava. Exatamente para tentar diminuir o risco, né, dos operadores, né, dos clientes. Olha só que louco, nessa época ele tinha um fluxo, para quem vende quanto? Vende para todo mundo. Então você imagina o mercado tentando comprar, vende para todo mundo. Então você imagina uma pregoação dessa. Porra, eu vendo para todo mundo. Acabou o mercado, fechado concorda? com todo mundo. Está fechado com todo mundo. Então, porra, quem compra? A galera levanta a mão. Eu vendo para todo mundo, tipo lote, ou seja, é meio que tipo, pô, não saber brincar, né? Não sabia. Os caras não sabiam brincar nesse período, né? E depois um segundo momento que já era praticamente... E aí a Bolsa cria regras. Aí a Bolsa começa a criar regras para evitar esse tipo de situação. Pô, você não pode falar isso. Se você falar fechado com todo mundo, vai entrar em leilão. Exatamente. Se você falar isso de novo, você vai tomar suspensão. Exatamente. Tinha um monte de normas que o Masato está falando. Eu já cheguei nesse mercado um pouco mais organizado. Se você ficar levantando demais no pitch, você poderia tomar, que a gente chamava de gancho, uma suspensão sei lá, de meia hora, uma hora. Um dia, se você, sei lá, se saísse na porrada era uma semana, não sei. Mas, cara, que, porra... E em um segundo momento eu cheguei a operar nessa crise no começo lá da última crise de 2007. Eu lembro um dia... Na crise imobiliária, né? Na crise imobiliária que eu cheguei a operar quase 90 mil numa caixinha, né? Cara, eu lembro que todo mundo operou nesse dia, entendeu? Você imagina, época de crise, onde se diminui o lote, a variação ela cresce, o spread cresce, fica 100 pontos para um lado, 100 pontos para outro. Você de repente pode cometer um erro e você pode quebrar uma corretora. Fora isso, né, cara? Acontecia muito isso, esse tipo de coisa, né? Uma informação mal passada, o operador entendia o contrário. A gente podia entendia que era venda, eu saía vendendo, o mercado subia 200 pontos e a gente tinha que honrar. Não, e para vocês que tinham muito fluxo, acho que isso, cara, porra, de repente você tem um fluxo muito forte, venda, de repente compra, né? No meio do nada, uma ordem de compra, você vende, porra, pedi para você comprar, porra, eu tô vendendo 10 mil lotes faz 3 horas, de repente entrou uma ordem de compra 1000, porra, vendi.
né? Às vezes, acontecia, né? Porra, e o legal era que acho que a corretora honrava o cliente. Tinha que honrar, né? Tinha que honrar, né? De alguma forma a gente tinha que honrar, fazer isso, o fluxo acontecer na própria caixinha. Entendeu? Claro que não poderia acontecer muito, né? Porque era valor financeiro, ainda mais Aí né? você operar num mercado desse, como agora, por exemplo, que a gente vê essa variação, eu só fico imaginando como é que seria eu no pregão, gente. O quanto que você ia ter que trabalhar? Nossa, eu acho que eu não tenho capacidade física mais para fazer isso. Eu acho que a gente não tem mais, né? O eletrônico, realmente, ele vem, quer bater 1000 lotes, ele clica lá 1000 lotes, bate, tum. No pregão, para você executar 1000 lotes, você demorava 20 minutos para você confirmar para o cliente. Cara. É isso aí. Olha isso, cara. É muito louco, né? 100, 200, com você 300, com você 500, com você 1000, com você 20, com você 500, agora anota. Anota. Faz, porra, puta que eu Eu nem lembrava, passava para os auxiliar corre, né? Tinha 5, né? Se vira, né? Eu não tinha que me preocupar com isso, porque senão eu não executava as ordens. E isso que era engraçado. Outro ponto que eu lembrei também, quando era auxiliar, e às vezes os meus operadores, né, fechavam com o Masato, ele tinha os auxiliares dele, tipo, como se fosse uma corretora. Então tinha, sei lá, 3, 4 auxiliares que ficavam... 5 por trás. 5 auxiliares que ficavam correndo atrás. Ficava, não era os auxiliares da corretora, eram os auxiliares do Masato. De tanta operação que ele tinha, as boletas, e a galera se matando para tentar confirmar com quem comprou, com quem vendeu. E, porra, e no final do pregão tinha que dar tudo certo, né? É engraçado que assim, né? Hoje a gente vê no book lá, a corretora X vende destaque de venda, né? E no pregão era o contrário. Quem foi o destaque de venda? O Masato vendeu. Era isso aí, era cravado pelo operador. O fulano comprou. E aí todo mundo ficava tentando imaginar, porra, quem será que tá operando pelo Masato, né? Quantas pessoas não chegavam pra você, todo mundo ficava imaginando, né? Porra, te pago sei lá o que, te pago um jantar, vamos não sei o que, porra, só pra tentar, pô, Masato, quem é, que banco que é o fluxo gringo, é o Banco Central, não sei o que, porra. Nem você conseguia saber exatamente. A gente não tinha noção de quem que era. Exatamente. Claro que você tinha ideia de tanto tempo que você fica na linha. Você conseguia mapear, tipo, alguns 2, 3 clientes que você sabia o jeito que ele operava. O estilo operacional. Vende 100, aí vendia mais 100. É isso. Aí vendia mais 100, aí esse 100 virava 1000, né? Então, dependendo da agressão do mercado, esse 1000 virava 5.000. Se 5.000 virava 10.000, cara. Então a gente conseguia identificar. Isso é um ponto que eu falo muito pra galera, né? Porra, porque o fluxo e tal, tudo isso que a gente passa, claro que a gente tem uma certa vantagem, por isso que nós já passamos. Então, hoje a gente olha o book, eu olho com os olhos que eu tinha no pregão. Então, muitas vezes eu falo, poxa, Alisson, mas você tem certeza que este player está zerando uma posição por outra ponta? Como você sabe? Eu falo, pô, saber, eu nunca sei, mas o estilo que o broker opera, a gente identifica muitas vezes. A forma como o player monta a sua posição, muitas vezes é a mesma como ele desmonta. Então, por mais que às vezes seja em outra ponta, por outra corretora, a gente fala, pô, esse cara tá saindo por Tinha aqui. Aquelas pegadinhas, muita pegadinha, os caras mandavam fazer direto, né? Tipo, chamado o blefe, né? Vende 500 a bola uma vez. Vende 500 a bola uma vez, era pregoação. Eu vendo 500 a bola, né? Cancelei. Não faço mais nada. Não faço mais nada. Pro mercado ver, era um blefe, né? Que hoje em dia isso não... Porque vocês que não sabem, blefe não pode, né? O famoso spoofing, né? Às vezes as pessoas, poxa, mas estão fazendo no book e tal. Não sei se estão fazendo, mas o que não pode. Blefe, fazer spoofing, dar falsos sinais ao mercado é algo que hoje em dia não pode. Né? Mas às vezes era uma certa forma de dar, de bolar uma estratégia, era abrir venda para depois por outro operador comprar. Entendeu? Dava aquela falsa sensação de que o Masato ia começar vendendo, por exemplo. Entendeu? Eu vou começar vendendo, alguém vai bater no comprador ali que está pagando na hora, entendeu? Então isso acontecia muito, né? Era uma coisa muito engraçada, era maravilhoso. O que, cara, curiosidade total, você operou, acho que para uma das grandes lendas do mercado, né? Você chegou a operar para o Naginarras. O meu primeiro cliente naquela corretora que eu falei para você. Primeiro cliente do cara foi, porra, como é que o cara, pô... Vocês têm noção? Depois vocês podem dar o Google, tá? Naginarras, né? Foi simplesmente o cara que quebrou a bolsa do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi simplesmente o cara que quebrou a bolsa do Rio de Janeiro. Até hoje ele tem um monte de enrolo aí na bolsa, mas o cara era... Cara, como é que era atender esse cara, velho? Era tipo... O Traders Room passado foi sobre o Jace Livermore, né? Contei a história dele, a forma como ele operava, a forma agressiva que ele chegou a fazer na crise de 29, 100 milhões de dólares, o que equivale hoje em dia a quase 10 bi.
né? Porque ele era um cara que sabia operar vendido, coisa que poucos sabiam na época. Contei a história do Jace Livermore e tal. Cara, seria, porra, o brasileiro, vai. Com Ele certeza. não é brasileiro, né? Mas ela, acho que de... Libanês, não é? Libanês, alguma Mas coisa. E aí? Eu digo assim, como é que foi operar pra esse cara, velho? Pela minha experiência, depois de tudo que a gente passou, lógico, né? Você tenta lembrar, o cara era um lorde, entendeu? Eu digo que o cara operava de luva branca, entendeu? Luva branca e botoadeira de ouro, né? Ah, é? Porque ele tinha todo um estilo, né? Vem, pega pra mim. Ó, vendedor de 50 tanto, pega pra mim, entendeu? Pega pra mim. Era umas ordens meio jeito. assim. Não tinha aquele pânico, né? Vai, como no enfia. institucional, enfia, toma! Pega 1000 pra mim aí. Pode tomar. Então você operava tranquilamente, né? Já depois, o mercado com institucional já era uma outra pegada. Já era outra loucura, né? Cara? Mas assim, eram outros mercados, né, Alisson? Era um mercado mais voltado para pessoa física, né? Tinha muita pessoa física. Cara, mas imagino como é que deve ter sido. Coisas que, porra, são escritos nos livros de mercado financeiro, né? São pessoas que porra, e com certeza várias passaram pela tua linha, e muitas vezes, às vezes você nem sabe que passaram, né? Eu cheguei em situações de um dia estar num lugar e a pessoa fala assim, ó, eu conheço você. Eu falei, desculpa, eu não conheço você, quem que é você? Ah, eu sou fulano. Você me atende. Tô com você na linha todo dia. Tô com você todos os dias. Eu falei, pô, desculpa, né? Ele até imaginava que pela voz, o estilo que a gente fazia, o grito que a gente fazia, o cara imaginava um cara de 2,10 metros de altura, uma puta voz, isso que eu ia falar, entendeu? pô, o Masato, pô, japonês, tranquilo. Baixinho, entendeu? Fala baixo, cara, esse cara Fala era mansa. o demônio, o cara era o demônio operando. Eu lembro de você, pô, até ia comentar suado, camisa rasgada, todo molhado, e o cara, pô, eu lembro disso porque, pô, são pessoas, nos mercados, né, a gente tinha aquelas pessoas chaves, né, pô, tem que ficar de olho nesses caras aqui. Tem que ficar de olho no DI, você vai operar DI, quem são os caras ali? Pô, esse, porra, legal. No índice futuro, no agrícola. Então a gente, pô, são pessoas chaves, assim, que, pô, você olhar, você fala, cara, ali tem que ficar muito ligeiro e tentar evitar estar no contrapé. Só que como operava, né, para tantas instituições e era tanto tipo de ordem, né, que, porra, era difícil rastrear. Era difícil, muito difícil de rastrear. E assim, cada vez mais, imagina, né, eu sou um cara tranquilo, né, mas pegava uma ordem de 1000 e me transformava, né, Anderson, vem do meu, né, tipo, enchia o peito, né, o mercado, segurando o mercado no gogó, cara. Era doideira, era isso. Né, hoje no book a gente não consegue ver essas coisas, né, mas a gente traz, de vez em quando, você começa a mapear uma corretora tentando tomar ali, você fala, meu, você começa a imaginar lá atrás e fala, esse cara quer tomar. Né? É muito claro. É o que eu falo, migrou, né? Mas o burburinho, né? Aquilo de repente some tudo. Você fala, meu, tem coisa que vai vir aí. Era igual para nós, era o barulho. De repente, pô, tudo ficado quieto. Vai vir merda. Você não sabe o que é. Você não sabia o que ia vir. Exatamente. Imagina você, compra, vende, cancela tudo. Imagina você, cara, cancela tudo na minha linha, peraí. De repente alguma parada, isso porra. Acontecia, a gente... Para nós era isso, né? Hoje é no book, né? Acho que a percepção do book, a forma como ele ia ficando... Daqui a pouco começa a encher os lotes e fala, cara, agora vamos, né? Então... É que no pregão era uma coisa muito engraçada, cara, que assim, né? Eu cheguei a um ponto de você... Eu estar anotando, colocando o telefone aqui do lado e você conseguia ouvir a voz dos caras na roda, né? Você sabia. Né? Todo dia, tanto com tanto, você sabia. O cara mandava você tomar, você ia direto no cara sem olhar, muitas vezes, porque você estava tão acostumado. Você criou esse instinto de tão operador. Acostumado a fazer isso que era automático. Né? Então você pega um volume de 20 mil, 30 mil, pode até parecer pouco, né? Mas naquele pregão viva voz era absurdo. Tem que pensar no seguinte, são 20 mil, 30 mil contratos que ele fechava, mas em diversos tamanhos. Tinha cliente pequeno que fechava 20, 30, o outro 100, o outro 500, o outro 1000, o outro 20, o outro 10. Ele não... no pregão, você não podia ignorar. Entendeu? Você não podia ignorar as pessoas. Não, você não quero. Somente você com o grande porque vai me ajudar na conta. Se você está vendendo a 10 e tem comprador a 10, você é obrigado a servir o mercado, exatamente, né? Então você imagina 10, 20, 30, 100, 500 e pô, você operar 30 mil lotes. Eu cheguei uma época, o Alisson, eu lembro de um cara, era de uma instituição, né? Ele me mandava, durante dias ele me mandava ordem, ele operava muito, operava 10 mil, 12 mil. Só que tudo de 20 em 20 as ordens.
Puta que... Você imagina fechar chá do 20, chá do 5, chá do 15, chá do 10. Imagina fazer isso, né? O dia inteiro. E você atendendo os outros caras que vinham, toma 100, toma mais 200, enfia 500, né? Você imagina você fazendo isso daí? Caralho. Então, assim, a gente operava no mercado que era lá atrás, era da época das pedras, né? Da época das cavernas. Mas a gente conseguia lidar, né? A gente conseguia ter... dar fluidez no mercado, dar liquidez para o mercado, né? Isso é bacana demais, né? E acho que o que migrou, né? E só para vocês fazerem um comparativo, muitas vezes vocês olham fotos de corretoras, né? Principalmente quando estão dando entrevistas, né? Nos jornais, você vê que tem aqueles carinha com os microfoninhos, né? Aqueles microfones, e tem a caixinha. Essa caixinha exatamente que o Masato falou para vocês o que é exatamente onde ficam todos os clientes nessa caixinha. São muitos botões, cada botão é um cliente, é uma instituição. Aquele botão piscou, né, o operador ele aperta, o broker ele aperta, por exemplo, bate 100. Então são operações de uma forma diferente, não tem mais o grito, mas são exatamente isso, né? Exatamente então, isso. O operador está com diversos tipos de clientes, né? Clientes... Que você acaba trocando spread na mesa, entendeu? Então, quando você fala naquele microfone, os 6, 7 que tá ali escuta você. Né? Ó, tô chamando spread para 1000, né? Então você consegue falar de uma vez só para todo mundo. E aí muitas vezes saem os diretos, né? Exatamente. Então, o cara tem comprador para 1000, às vezes o outro fala, eu compro, tá fechado, passou os 1000. Exatamente. E aí eles, por norma, são obrigados a mostrar no book. E aí que a gente vê, porra, está saindo 1000 lotes, né? A tal preço, 3.000 lotes a tal preço. Coisa que a gente não tem nem ideia, não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o que é. A gente não tem ideia, os caras fazem de tudo, né? Opera 2, 3 clientes ao mesmo tempo, né? Opera fluxo, trava, faz termo, faz um monte de coisa. A gente não tem ideia do que é, né? A gente só executava, né? E aí, quantos ganchos você já tomou? Quantas punições? Muitas? Alisson, na minha vida eu acho que eu lembro aí de uns 20, 30, fácil. Fácil. Era descanso, né? Era ir tomar água. Às vezes dava vontade de ser punido, né? Dava vontade. Chegava aquela sexta-feira assim, tipo, para emendar, eu vou forçar um ganchinho aqui para... E como que faziam? Tinha substituto? Vocês tinham várias operadoras da corretora? A corretora tinha outros operadores. Eu quero descansar, mas os clientes acho que não gostavam muito. Não, né? Porque eles estavam acostumados. Então você coloca um outro cara com outra pegada, com outro ritmo, diminui. E até para a corretora era ruim. Eu tinha um cliente, 2 clientes pontuais comigo que é todo mês. Então todo mês o cara vinha com ordem pesada. E essa ordem pesada chamava os outros. Então quando eu saía, o cara já não fazia mais nada. Então a minha caixinha já diminuía. Masato, agora é o seguinte, cara, porra, primeiro do cacete as histórias, como a gente falou, dá pra ficar até... Não, porra, tem mais histórias assim cabeludas, entendeu? Que, pô, é sensacional, isso é muito maluco, velho. Pra gente que passou ainda, não tem, é difícil de explicar. Cara, agora me diz uma coisa, a parte psicológica, cara, a parte... Porque, claro, né, eu também tive diversos problemas, assim, eu tive várias fases, tremedeira, cabelo caindo, mancha na cara, com 18, 19 anos, no mundo do trading, pô, naquela doideira, entrei muito moleque também, e porra, como que você conseguia, cara, tipo, porra, sério, porque... Agora acho que a gente pode falar o outro lado, ter o lado legal. Pô, o Masato é uma das pessoas que sempre foi referência pelo volume que ele operava no mercado de dólar, beleza. Só que nós tivemos diversos colegas, cara, que tiveram inúmeros problemas. As pessoas desenvolviam síndrome do pânico, as pessoas desenvolviam doenças, as pessoas às vezes não conseguiam mais voltar para operar, não conseguiam mais ouvir um telefone tocar, você sabe disso. Muito, né? Por quê? Exatamente porque, cara, como é que você conseguia dormir, cara? Você tá operando para 30 bancos, porra, como é que você lidava com isso? Você tinha alguma técnica, além de ser japonês, para tomar chazinho e fazer karatê? Ou, porra, de repente você... Não sei, tô chutando. Não, como é que era, assim, cara? Alisson, eu acho que com o tempo você vai desenvolvendo, né? É que nem o trade, o cara que começou a operar de um contrato no mini dólar, no primeiro dia o cara treme, o cara trava. É como a gente, lá atendendo o institucional. Aí você com o tempo você vai conseguindo administrar, né? Então você cria uma condição, entendeu? Aonde você pilota o negócio,
entendeu? Então, lógico, tinha dias estressantes demais, lógico. Eu muitas vezes cheguei em casa 11 horas, meia-noite, e deitar 1 hora da manhã, tá ouvindo a minha voz, porque eu cantava no telefone, tanto com tanto, né? Passava o mercado, né, pros clientes. Passava aqui, era o tempo inteiro, cara, né? Só que fazia parte do jogo. Então, quando você entendia isso, você acabava levando. E você também tentava... Era a tua profissão, Era né, a minha cara? profissão. Era a tua profissão, tipo... É por isso que eu falo, e muitas vezes eu falo isso mesmo, eu acho que o mercado financeiro, o trading, bolsa, é perfil, cara. Exatamente. Eu comento, e no primeiro dia eu comentei também, que já inúmeros colegas que entraram como auxiliar e não conseguiam voltar. Não conseguiam. Passavam uma semana sendo zoado, você sabe, dos trotes e o bababá. Demais. Passava uma semana você passando por isso, tinha gente que não voltava, cara. Não voltava. Às vezes você pegava um cliente que te traumatizava, tipo, igual você falou, bom dia o caralho, meu irmão. Vai, porra, é venda nessa, porra, enfia. Você fala, calma, velho, calma, vai, porra. Entendeu? É meio que tipo assim, né? Você entrava no pregão 9h30 e, você já se metia o dedo no 220, né? Porque você ficar ligado, entendeu? É uma coisa que acontecia realmente ali, né? De adrenalina lá em cima. Você imagina chegar nesses dias assim, pô, que nem... Quarta-feira passada eu chego em casa, olho a televisão, o Jornal Nacional só passando aquele negócio, não, porque não sei o que, já vem na cabeça no outro dia, cara, amanhã vai ser um pânico, vai ser um baile funk, né, vai ser a Bósnia, né, um negócio. Então a gente já chegava assim, lógico, passava, né, mas a gente tentava de outras formas também reduzir um pouquinho esse estresse, entendeu, praticar algum esporte, alguma coisa nesse sentido para tentar reduzir, né. Uma cervejinha de vez em quando. Então era muito louco, cara. Você imagina isso, a gente tenta controlar, né, Alisson? Cara, mas, porra, sensacional, sensacional. Cara, não tenho palavras para te agradecer por estar aqui. Imagina. Claro, pô, tomara que tenha outras oportunidades pra gente vir aqui novamente e resenhar mais e contar mais histórias. Claro que falta tempo pra gente ficar aqui, né, Masato? A gente, quando se encontra, é até altas horas, porque muita coisa que a gente vivenciou, muita coisa que eu não vivenciei, que eu vivenciei parte da história da Bolsa, você outra parte, tem gente que mais ainda, e quando a gente se encontra, a gente, porra, começa a reviver isso. Então, é esse tipo de história que é legal vocês saberem, é vocês entenderem como funciona, porque tudo isso que nós contamos que funcionava na gritaria, funciona igual, só que no eletrônico. Né? Então, é da mesma maneira. E, pô, tem aqui um dos maiores operadores de dólar, que é o mercado que eu mais gosto, né? O mercado que eu mais me dedico hoje em dia para falar para vocês um pouquinho sobre como que era a rotina dele, é um grande satisfação, Masato. Imagina, obrigado, Alisson, aí, né, pela oportunidade aí também de... E hoje, tá operando um pouquinho? O que você tá fazendo hoje em dia? Hoje galera é com certeza. E ele né? tá fazendo o que hoje, né? Aposentado? Não, hoje é tranquilo, não tem mais estresse, entendeu? Perto do que a gente viveu, é fazer cosquinha. Né? Vai pra Miami, opera um pouquinho? Imagina, a gente opera tranquilo de casa, de boa, né? Sem muito estresse, entendeu? Sem muito estresse, né, cara? A gente tem que escolher direitinho para tentar fazer alguma coisa de qualidade. O Masato tá no formol, o cara não fica velho. Galera, obrigado, muito obrigado a todos vocês. Hoje não teremos Fala Trader, até pelo tempo, né? E até, pô, eu mandei fazer, pro Masato saber, mandei fazer uns jalecos, réplica dos jalecos de bolsa, só com o logo com a marca da XP, tudo. Vou até te presentear com um. Pra galera, a gente vai sortear aí, enfim, uma lembrança que eu sempre faço questão de trazer, falar do pregão, falar sobre o que a gente era, que acho que tá dentro de nós, né? Isso é uma história que acho que não pode morrer e nem vai. Porque faz parte da história, né? Tinha certas coisas que, assim, a gente escutava muito no pregão, assim, quem viveu aquilo lá, viveu, né? Sabe o estresse que foi. É difícil de falar, é difícil. Quer dizer, é difícil, às vezes, muitas das pessoas entenderem o que é. A gente não consegue esquecer, cara. É uma coisa que estava no sangue, né? E é isso que eu faço sempre questão de estar sempre trazendo à tona. E com certeza mais pessoas vão vir aqui. O Masato com certeza vai voltar. E espero que vocês tenham gostado. Masato, obrigadão mais uma vez. Galera, obrigado. Até a próxima. Até o próximo Trader Zoom. Valeu.